Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Tá começando mais um Janelas Podcast. Eu vou estar um pouquinho com medo de falar, que eu tô com a professora de português aqui na minha frente. Então eu vou ficar assim, meu Deus, falo ou não falo? Como é que fala isso aqui? Eu acho que todo mundo fica um pouco sem graça, assim, tímido na frente de um professor de português, né, gente? Quem nunca? Mas vai ser incrível, eu tenho certeza, vai ser um bate-papo bem leve. E se inscrevam no canal, quem não é inscrito, ajuda a gente demais, é muito simples. E quem já é inscrito, muito, muito obrigada. Já curte esse vídeo, encaminha para todo mundo que vocês conhecem, chama o pessoal para assistir também. E ativa o sininho também para vocês não perderem nenhum bate-papo aqui no canal. Sigam a gente aí, acompanhem a gente em todas as redes sociais, a gente está lá e vai adorar interagir com vocês. Vamos lá? Bem-vinda ao Janelas. Oi, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde para todo o pessoal aí de casa. E, aproveitando que os livros me trouxeram até aqui, eu não poderia deixar de te presentear com um livro. Ai, então, gente. Eu trouxe um livro para você que eu acho que tem tudo a ver com você e com o podcast. Que legal! Porque é sobre mulheres inspiradoras. São mulheres que se destacaram no Vale do Silício. Um meio dominado por homens e elas se destacaram. Então, acho que vai te inspirar muito. Gente, eu amei. Eu adoro ganhar livro, sabia? Eu amo ganhar livro. Eu adoro presentear com livro. Sério? E assim, um presente que não vai errar pra me presentear é livro, porque eu amo livro. Desde criança, assim. Muito, muito obrigada. Eu amei mesmo. Adorei. Ai, que bom. Eu espero que seja um livro que te inspire, que te motive. Depois eu vou ler e vou contar pra vocês o que eu achei. Vou dar meu feedback pras pessoas. Gente, muito obrigada. Amei mesmo. Muito, muito, muito obrigada. Você já escreveu um livro? Não. Pensa em escrever um livro? Então, quando eu era mais nova, eu tenho uma irmã mais velha. E a gente sempre brincava, a gente sempre lia juntos. A gente ia brincar de escrever histórias. E eu amava escrever histórias, criar personagens, criar enredos. E assim eu fui falando, não, quero ser escritora. E coloquei na minha mente, vou ser escritora. E foi assim até que eu decidi fazer faculdade de letras. Porque eu achava que a faculdade iria me ajudar a ser escritora, né? Então, meu sonho, a minha meta de vida era ser escritora. Só que na faculdade, a realidade meio que vai aparecendo assim, você vai notando, não é tão fácil quanto vai te dando um tapinha na cara. Vai te dando assim o tapinha na cara. E eu falei... Aí eu descobri a profissão de professora e eu amei. Então, eu não entrei na faculdade para ser professora, mas me descobri como professora, porque eu amei ser professora. Eu falei, não, um dia eu vou publicar meu livro ainda, mas vou fazer aqui o que tá mais perto no momento. Vamos por partes. Isso. Só que hoje, trabalhando nesse meio literário, acompanhando os escritores independentes da internet, eu vejo o quanto que eles sofrem. É muito difícil para um escritor ser valorizado. E a gente tem um público atualmente no Brasil muito grande de leitor, mas a maioria desse público só lê autor estrangeiro. Então é muito comum a gente ouvir alguém falando assim, mas é nacional? Então não quero não. Ou falando assim, nossa, é o nacional, mas é incrível. Como se só por ser nacional não seria incrível. A síndrome do vira-lata, né? Exatamente, a síndrome do vira-lata. E aí eu vejo os escritores, e eu trabalho com eles, ajudando a divulgar livros, e eu vejo que eles pagam tudo sozinho do bolso deles. Caramba. Porque a Amazon dá a possibilidade dos autores independentes. Eles podem publicar ali os e-books, né? E as pessoas compram por um preço bem em conta mesmo, é só algo assim, algo bem razoável. E eu vejo o quanto que eles lutam. Fazem a capa sozinhos, diagramação, tudo mais. E depois que colocam o livro lá, às vezes dá certo, às vezes não dá, sabe? E às vezes vem aquele pessoal que lê e vai lá no comentário e detona sem nenhum amor ao próximo. Resumindo, hoje em dia eu não quero mais ser escritora. Sério? Eu amo ler, me contento só em ler mesmo. Talvez um dia, futuramente, o sonho volte. Mas você já tem alguma coisa? Eu tenho, assim, alguns rascunhos que eu escrevia da época que eu achava que ia ser escritora. Sim. Aí eu escrevia um monte de histórias e salvava, mas tá lá no cantinho da gaveta. Mas ainda faz sentido o que você tem escrito lá? Que você escreveu? Eu acho que não faz, porque hoje... 32 anos. Eu escrevia na época quando eu tinha 15 anos. Então, muito do que eu escrevia naquela época, eu percebo que hoje não faz mais sentido, não seria algo que eu escreveria no momento,
Porque 15 anos, uma adolescente, sonhadora, romantizando a vida, romantizando tudo. Então, assim, não mais tem a minha visão como pessoa, sabe? Não mais tem essa visão. Então, se eu fosse decidir ser escritora, eu teria que escrever de novo, começar do zero, né? porque eu acho que hoje, até o tipo de livro que eu gosto hoje é um pouco diferente. Eu gosto daqueles romancinhos clichês que adoçam a vida e que deixam a vida leve, como os filmes de comédia romântica. Eu adoro comédia romântica. Ai, eu amo comédia romântica, são os meus preferidos. Só que eu também gosto daquela questão da abordagem social, dos problemas da vida, os problemas que as mulheres enfrentam, que o ser humano enfrenta, de desigualdade social, sabe? Então, é um pouco diferente hoje. Essa Tânia de hoje não tem como não ser diferente, né? Tem que ser, né? Se não fosse, que estranho seria. Algum problema. Então, assim, é tudo diferente. Se eu fosse ser escritora hoje, teria que recomeçar do zero. Nossa. Ô, Tânia, seu nome, são 2 nomes. Eu não conheço ninguém com os 2 nomes, assim. Eu conheço com um nome, cada nome, né? O Tânia ou Tamires. Por que Tânia Tamires? É nome, tipo assim, das 2 avós, alguma coisa? Não. É porque eu não me recordo exatamente, mas acho que a minha avó queria que eu chamasse Tamires e a minha mãe queria que eu chamasse Tânia. Vamos agradar todo mundo feliz. Isso. Tânia Tamires. Mas combinou, assim, Tânia Tamires, eu acho que combinou. Eu acho que eu nunca vi ninguém realmente. Teve uma vez que eu pesquisei no Facebook e apareceu umas Tânia Tamires. No Facebook aparece tudo. Eu não conhecia nenhuma Maiane. Eu conheci no Facebook. Eu achava assim o máximo, que eu gosto do meu nome, Maiane, sabe? Bonito, é diferente e tal, assim. Ao mesmo tempo que é um nome parece comum, igual Daiane, só tirou o D e botou um M, né? Virou Maiane. Mas parece ser diferente. É único, né? E eu falava assim, nossa, eu não conheço nenhuma Maiane. Menina, o dia que eu botei no Facebook... Você não tem noção, não. Milhões de Maianes. Eu falei, nossa senhora. Que é bem outro momento que você descobre que tem outras pessoas com seu nome, quando você vai fazer uma prova num lugar muito grande, aí eles separam por nome. Uma sala inteira de seu nome. Eu já fui fazer prova que tinha uma sala inteira com Larissas. Eu falei, gente, era um monte de Larissa. Nossa. Verdade, a gente consegue achar mesmo nesses momentos. Mas você, então, desde criança já queria escrever, então desde criança já gostava muito de ler, né? Já lia junto. A família incentivava a leitura ou não? Foi uma coisa sua mesmo? Incentivava. Eu não sei se a minha família não lesse, eu não sei se eu seria leitora hoje. Provavelmente sim, porque é um amor, assim, inexplicável. O que acontece? Eu lembro da minha mãe lendo pra mim uma vez ou outra, ali antes de dormir, historinhas da Bíblia mesmo. Só que eu tenho uma irmã mais velha e ela foi pra escola primeiro, ela aprendeu a ler primeiro e ela já gostava de ler antes de mim. Então ela voltava pra casa com os livros e ela ia ler em voz alta. Ai, eu amava aquilo, eu ficava ouvindo as histórias e o meu sonho era aprender a ler, pra eu poder ler sozinha logo. Porque a minha irmã, aí aquela coisa de briguinha de criança, né? O que ela fazia? Na hora que ela queria alguma coisa que eu não fazia, ou pra pirraçar, ela subia numa árvore que tinha no quintal da minha casa. Que eu não conseguia subir, porque eu era pequena. E ela ia ler em cima da árvore. Ou então, ela começava a ler em voz baixa. E eu ficava endoidando pra saber como que a história terminava. Gente, muito bom esse jeito de pirraçar. Exato, super diferente, né? Então, gente inteligente, olha como que pirraça. Meu Deus. Tudo que eu queria era aprender a ler. Nossa, eu me lembro até hoje do dia que minha irmã pegou um livrinho e foi me ensinar a ler. Eu lembro até do livro, da história, eu não me esqueci. Porque era algo que eu queria muito. Quando eu tava na primeira série, porque antigamente era pré e primeira série, eu ganhei uma medalha da criança que mais leu na escola. Gente, eu queria tanto ler, que quando chegou esse momento, toda semana eu tava lá na biblioteca. Menina, eu lia muito quando eu era criança. Teve uma vez que me chamaram a atenção na biblioteca, falando assim, por que você tá fazendo isso? Teve uma semana que eu pegava um livro todos os dias. Eu pegava um livro e eu ficava assim, a tarde inteirinha conseguia até a noite, até conseguir terminar de ler aquele livro. Aqueles livros de Agatha Christie na escola. Gente, Deus, eu li todos. Primeiro era Obelix e Asterix, sabe? Sim. No colégio tinha uma coleção daqueles livros. Gente, eu amava. Eu vivia aquilo ali. Eu andava lá naqueles lugares todos. Meu Deus, eu amava. Asterix e Obelix, eu li todos. Tá lá até hoje, né?
Eu li todos. É porque eu devolvi todos. Eu li todos. Agatha Christie. Nossa, tudo eu lia. Eu amava, amava, amava. Eu falei assim, não, eu tô lendo mesmo. Eu li. Eu já terminei de ler. Maiane, você Tinha pegou que esse livro provar que ontem. leu. Você pegou esse livro ontem. Por que você tá fazendo isso? Eu li o livro inteiro. Entregava. Mas eu amava, amava, amava ler. Moça, na minha escola, quando eu era mais nova, assim, eles só deixavam ir quando a professora liberava. A professora só liberava uma vez por semana. Então, eu terminava o livro e precisava ficar esperando. Nossa. E eu tinha uma coleguinha que a mãe dela estava sempre presente na escola. E a mãe dela ia lá na biblioteca e trocava os livros para ela. E eu ficava, ai, que inveja. Que raiva, gente. Eu queria que a minha mãe viesse pegar livro para mim também. Eu lembro do número da minha ficha de quando eu pegava livro no ensino médio. Eu tenho 37 anos. Aham. Eu lembro do número. De tanto que eu falava, sabe? Sim. Eu falava muito, então eu lembro exatamente. São 4 números, eu falava os 2 primeiros e os 2 últimos. Nem vou falar, né? Que mudou com certeza. Alguém tem esse número? Nenhum mais. Não, conta. Então, assim, eu lembro até hoje. Foi assim que eu decorei meu CPF. De tanto falar na hora de tirar a carteira. Todo dia. De tanto falar na hora de tirar A carteira, nas aulinhas de habilitação. Você chega lá pra registrar que assistiu a aula, CPF. Aí eu decorei. Meu Deus do céu. Ai, gente, mas assim, na minha família, pai, por favor, não assista esse episódio, meu Deus. Não tinha assim, esse incentivo. Pai era muito... A gente era de uma igreja evangélica e era muito rigoroso, assim. Então, pai não aceitava que a gente lesse livro. Tinha que ler só a Bíblia, sabe? Então, não podia. Eu lembro perfeitamente, eu era muito criancinha. Mãe amava ler. E aí, eu acho engraçado isso, que mãe, eu tava conversando sobre isso hoje, eu tava escovando o cabelo. Mãe, quando ela era criança, ela ia pra escola escondida. Ela não podia ir pra escola, e aí ela ia pro rio lavar roupa, escondia as vasilhas e ia pra escola. Não acredito. Verdade. E vinha, pegava e ia correndo pra casa, então era escondido. E aí, em casa, não podia. Eu lembro perfeitamente, mãe lendo um livro escondida. Ela escondia debaixo do colchão. Gente, eu lembro perfeitamente. A capa do livro era um menininho e uma porca. Assim, tinha um porco, sabe? Era uma porca. Livro. Como que é o nome? Eu não lembro o nome. Mas era minha porquinha, alguma coisa assim, Zilu. Eu lembro que era eu lembro que era uma porca. Eu sei que era uma porca. Eu sei que livro sabe? é esse. Eu não lembro o nome, mas eu sei que era uma porca. Não era um porco. Nem tem nada demais nesse livro. É só um menino que queria um porquinho de estimação, um negócio assim. Era um menino que tinha essa porca, sabe? Ele era dono de uma porca e mãe lia. Eu lembro dela lendo esse livro escondido debaixo do colchão da cama para pai não ver, porque só podia ler a Bíblia. Hoje, pai, nossa senhora, meu Deus do céu, totalmente diferente, sabe? Adora muito, né? Ler, tem livro, ele me dá livro, sabe? Assim, é incrível. Legal. Mas mudou tudo, mas eu lembro disso, sabe? Eu tenho essas memórias. Eu tenho um livro de escola que tinha poemas, que às vezes tem cheiro que eu sinto, que eu lembro do livro, eu folheando o livro e lendo os poemas. É incrível. Esses momentos. Eu me lembro, por exemplo, você falou da Agatha Christie, quando eu era adolescente, eu ia ao Centro Cultural, morava em Montes Claros. Uhum. Então, eu ia ao Centro Cultural toda semana e podia pegar 3 livros. Então, toda semana eu ia e pegava livro. Uhum. Aí, eu sempre pegava um livro de Agatha Christie, um romance. Sempre tinha que ter um romance. E até hoje eu sou assim. Eu leio romance, um livro policial e outro livro não ficção. Sempre pegava 3 livros. E eu lia 3 livros por semana. Eu falava... Hoje, quando eu lembro, eu penso, gente... Que tempo que eu tinha. Que tipo de tempo que eu tinha. E eu assistia televisão ainda. Eu lembro que eu assistia muita novela. Meu Deus. Onde que eu achava esse tempo todo que hoje falta? Eu lia muito também. Nossa, é incrível. E assim, eu fiquei adulta e sempre gostei de ler, né? E eu tava falando esses dias, tava falando com o Thiago, né, meu marido, eu falei assim, tem uma coisa que eu tô sentindo muita falta, é de ler. Depois que Zoe, minha filha, tá com quase 2 anos e eu não li nenhum livro depois que Zoe nasceu. E eu gosto muito de ler, então eu sinto falta disso. Eu ouvi alguns... eu ia te falar isso. Uma dica boa pra esses momentos assim são os audiobooks. Eu instalei um aplicativo e eu já ouvi alguns livros, mas eu tenho vontade de sentar e ler, sabe? Pegar o meu livro físico, sabe? Folhear. É um momento... É um momento muito bom mesmo. É muito bom. Muito bom. Mas é realmente uma dica, eu ia te dar a dica era de ouvir, né? Então, uma forma muito fácil de ouvir atualmente, porque sem precisar comprar o audiobook, é você ouvir pela Alexa. Você pode baixar o aplicativo Alexa no celular. E aí, os e-books que você tem ali da Amazon, ela narra pra você. É uma voz de inteligência artificial, mas é mais em conta, porque às vezes comprar
E não é nada pirata, Uhum. porque às vezes comprar o audiobook, às vezes aquele livro que a gente quer ler nem tem audiobook. Uhum. Eu baixei um aplicativo, tem alguns que você não precisa pagar, né? Mas normalmente sempre o que eu quero precisa pagar. Pois é. Então, isso me ajuda muito. As pessoas perguntam assim, Tânia, como você lê tanto? Os meus seguidores perguntam, porque eu sempre posto, corrigindo redação, trabalhando, cheguei em casa, é isso, aquilo outro. É. Ouvindo, gente. Porque Então você. Tá. Porque se fosse só pra ler, Aham. nossa, não dava dá. conta. Não dá. Depois da vida adulta não tem como. dá. Ler tantos livros por mês. Ai, gente, você não é adulto, não. Não dá. E aí eu tô lá lavando vasilha e ouvindo. E ouvindo. Tá. Assisto série assim também. Filme, eu vejo como se fosse uma série, um pedaço todos os dias. Gente, eu não assisti um filme também, só no cinema, que eu fui no cinema, né? Então, Nossa, ali. eu tinha 5 anos que eu não ia ao cinema, eu fui ao cinema recentemente. A vida adulta, gente, é difícil. Não é fácil, não. Meus alunos ficam ansiosos pra crescer. Eu ia falar isso, minha sobrinha, ai meu Deus, que vontade de fazer 18 anos. Ai, vontade de trabalhar pra eu ter minhas coisas. O dinheiro que você vai ganhar não vai dar conta de ter suas coisas que você quer, não. Exatamente. Eu acho que eles pensam que faz 18 anos, já ganha uma conta, assim, com muito dinheiro, que aí você já vai comprar seu apartamento, seu carro e vai fazer tudo que você quer da vida. Eu comento isso muito com os meus alunos, que é a vida idealizada aos 30 anos. A gente acha que aos 30 anos a gente vai estar casada, com filhos, com a casa, com o emprego dos sonhos, com o carro. E viajando E 2 vezes por ano. Exatamente. Gente, você chegar aos 30 anos e você para e pensa, meu Deus, eu tenho 30, eu tô com a mente de 20. Então não é nada como parece. Não é nada. Muito difícil, gente. E aí a gente fala, não vejo a hora de trabalhar para comprar todos os livros que eu quero ler. Você compra todos os livros e não tem tempo pra isso. Não tem tempo. Gente, eu tenho um livro lá em casa que eu nunca abri, tá no plástico ainda. Ai, eu quero esse livro, comprei, mas... Nossa, eu paro Lê assim. agora, lê. Pois é. Eu olho assim pra minha estante e fico, ai, que vontade de parar e ler. É desse jeito. Ai, gente, eu tenho um livro lá em casa que eu tô com vontade de ler, viu? Mas, enfim, não tem como. Uma dica também, pra te ajudar, Aham. é ler um pouquinho, todos os dias. Tipo assim, fazer um compromisso de ler 2 páginas. Isso. Por exemplo, ou você marca, por exemplo, 30 minutos por dia. 30 minutos vai ser pra eu ler um pouquinho. Já que é algo que você gosta de fazer, né? Porque também não pode virar algo assim, ai, eu tenho que ler. Não, Eu tenho que ler tantas páginas por dia. marca 30 minutinhos. E lê esses 30 minutinhos por dia. Por exemplo, assim que acorda, ou algum outro momento mais tranquilo. Ou uma outra forma é ler também nos pequenos intervalos, que é o que eu faço. Porque se eu for esperar ter 2 horas pra ler, não botei. Então, terminei de almoçar ali, fiz um tempinho e tal, e tem uns 15 minutos, aí eu pego um livro e leio um pouquinho e paro e vou fazer o que eu tenho que fazer. Você tem filho? Não tenho filho ainda. E eu fico Então. pensando quando eu tiver filho. Pois é, então. Nossa, eu fico pensando muito nisso. É por isso que eu já tô preparada com os audiobooks. Você é casada, né? Estou casada. No início do namoro, você mandava cartas? Você escrevia uma carta romântica? Não, acho que eu nunca escrevi uma carta Sério? romântica. Era SMS mesmo. Não escrevia, mas montava um texto, assim. Montava um escrevia textinho, uma coisa da sua SMS. cabeça. Não, era musiquinha, SMS, textinho. Mas carta, infelizmente, eu não vivi esse tempo, não. De Eu acho escrever carta muito romântico, né? Menina, deve ter... quantos anos tem isso? Uns 8 anos? Eu acho, uns 8 anos. Tem 7 anos. Que uma amiga minha casou lá em Belo Horizonte. E ela mandou pra mim o convite do casamento dela, né? Pelo correio. E tinha uma carta feita à mão. Desse tamanho, dela, tipo assim, me convidando, falando, né, sobre a nossa vida e tal. E eu fiquei, assim, tão impressionada com aquilo, sabe? Eu falei assim, meu Deus! Mostra um carinho muito grande, né? A pessoa demais. parou pra escrever uma a carta. Ela pensou em cada coisa daquela que ela escreveu. Gente, eu acho incrível. Eu sinto Nossa. falta disso. Apesar que eu lembro, quando eu era adolescente, ali com os meus 12 anos, a minha amiga foi morar em outra cidade. Vamos nos comunicar por carta, porque a gente não tinha celular na época. Sim. Nossa, a carta demorava 1 mês pra chegar. E a resposta depois mais... E depois mais 1 mês pra ir a resposta. E depois, nossa, demorava. Era boa a experiência de receber a carta e ler, mas não é a mesma coisa da rapidez, Não da é. facilidade da comunicação. Pra gente era normal, mas hoje, pensando, é assustador. Assim, meu Deus, eu vou mandar uma carta pra uma pessoa pra ela ver daqui não sei quantos Sim. dias pra ela me responder. Nossa. E Nossa, Não por tem como. exemplo,
Na faculdade, a minha professora orientadora, ela foi para a França. E aí eu me enviei para ela o meu trabalho, o TCC, né? O famoso TCC de sofrimento. E ela não corrigia com a tecnologia do computador. Aí ela corrigiu tudo à mão e mandou por carta da França. Não. Ela não Ela fez isso, não. chegou e a correção não chegou. E eu falei com ela, Gente. moça, pelo amor de Deus, é a correção, você tá aqui, a correção não. Sério. Eu fiquei num desespero total. E foi passando o tempo, foi passando. Quando chegou, eu quase soltei foguete. Chegou atrasado. Chegou bem depois dela. Então, assim... Meu Deus. Não dá mais. Não dá. Não combina mais a com esse gente tem tempo. que aceitar a tecnologia. Tem que aceitar, gente. Aceita que dói menos. Aceitar os benefícios aí, que é bem melhor. Você não é de Salinas. Você é de... Montes Claros. O que você veio caçar em Salinas? Pois é. Eu saio dos meus alunos mas a gente tá querendo sair, você tá chegando, gente. Não, o que acontece? Não, eu falo assim, parecendo que eu não gosto de Salinas, Pois né? Mas eu adoro Salinas, Eu também gente. gosto muito. Eu me adaptei muito bem em Salinas, porque é uma cidade bem tranquila. Então, assim, eu gosto da tranquilidade, eu gosto de me sentir em segurança, e eu tenho isso em Salinas. Sim. Mas como que eu vim parar em Salinas? O que acontece? O meu esposo, né, na época namorado, ele tem... Os pais dele moram aqui. Então, a gente casou, morava lá em Montes Claros ainda, e ele estava iniciando a carreira de advogado, e abriu uma oportunidade para ele aqui em Salinas. Você conheceu ele porque ele estudava lá? Ele estudava lá. Os pais dele moravam aqui, mas ele estudava lá, a gente era da mesma igreja, e a gente se conheceu. E aí, quando a gente casou, no começo de carreira é sempre muito difícil, né? Conseguir a primeira oportunidade, então é muito complicado. E ele conseguiu uma oportunidade de emprego aqui em Salinas. E como para professor é bem mais tranquilo, porque todo lugar tem escola. É, verdade. É bem fácil conseguir uma vaga. Aí eu consegui um emprego aqui em Salinas e a gente veio para Salinas. Então, eu moro aqui há 4 anos. 4 anos. Adaptei bem. Estou aqui, gosto de Salinas. E é pertinho de Montes Claros também, né? Perto de Montes Claros, consigo visitar os meus pais todo mês. Então, assim, os planos é ficar muito tempo em Salinas. Por enquanto, os planos até a vontade de Deus, né? Enquanto a vontade de Deus, os planos é ficar por aqui. Eu gosto muito. Eu acho até que é um lugar mais tranquilo, como eu disse, para viver. E para trabalhar também. Lá em Montes Claros era mais movimentado, né? E tudo mais. Então, aqui eu consigo essa tranquilidade. Não que eu não gosto de Montes Claros, eu gosto também. Mas aprendi a gostar de Salinas com minha cidade também. Você tem Você começou com um blog? Você tem um blog também? Não tenho Falando mais um sobre... blog. Eu comecei com um blog, eu sempre gostei muito da internet. Tem muita gente que tem Instagram hoje que começou com blog. Eu lia blog, eu acompanhava. Nossa, tem blogueiras de hoje, né? Blogueiras por causa do blog, né? Sim, exatamente. Que são blogueiras do Instagram, que eu comecei a acompanhar em blog que elas tinham. Eu comecei com blog, porque eu sempre gostei da internet. Nossa. Que dia que você falou assim, vou começar a compartilhar essas coisas? Como que foi? Nossa, eu nem lembro. Eu sei que eu gostava muito de acessar a internet, eu gostava de escrever. E eu comprava umas revistas, aquelas revistas de adolescente para meninas e tal. Legal, vou criar um blog. Falava muito sobre blog lá, né? Sim. Aí vou criar meu blog. O que eu vou colocar nesse blog? Vou escrever minhas histórias. Aí eu gosto disso, vou colocar o que eu gosto. Vou colocar o que eu gosto. Aí eu sempre colocava todos os dias um capítulo da minha história. Era como se fosse uma novela. Todos os dias um capítulo da história. Até que eu não sei o que aconteceu. Acho que o blog foi morrendo, eu fui cansando também. Outras coisas vão acontecendo, né? E aí, muito tempo depois, tava o Instagram no auge. Eu falei, vou criar uma conta no Instagram de livros. Por que acontece? Eu lia muito, só que eu não tinha com quem compartilhar as minhas leituras. A minha irmã lia muito, só que ela tava morando fora, então a gente também não tava conversando sobre livros. Sim. Eu falei, vou criar. Aí eu criei uma continha lá escondidinha, não contei pra ninguém, porque eu morria de vergonha. Meu Deus. Geralmente, quem tá começando pede pros amigos, né? Sim, vai lá, todo mundo. Não, eu criei escondidinha. Eu quero que meus amigos Eu não fiquem queria sabendo que ninguém disso. soubesse, eu queria que fosse escondidinho. Até o meu namorado descobriu por acaso. Mentira. Ele, Tânia, como assim você deu... Você fala sobre livros. Todo mundo Não, descobriu Tânia, por mas acaso. aí você exagerou. Sério, a minha mãe começou a me seguir recentemente.
porque ela não sabia. Até pra tirar minhas fotos, eu ia lá quietinha e tirava as fotinhas e voltava. Eu não sei explicar por quê, sabe? É que eu não queria incomodar as pessoas de, nossa, vou ficar aqui olhando pra ver se vai dar certo, Aham, sabe? Será que vai entendi. ser um sucesso? Será que Sim, não vai sim. ser? Então, eu preferia fazer assim, Aham. quietinha, só na minha. Sem criar expectativas. Sem nas criar pessoas. expectativas, Aham. e todo mundo foi descobrindo por acaso. Meu A dia Deus. dessa, uma amiga falou comigo, Tânia, eu descobri que você tem um Instagram de livros, né? Quase você não sabia. Te falei, não, Gente menina. nessa história que ainda não sabe. Pois é, gente, porque já mandaram o seu perfil pra mim. Eu falei assim, não, gente, isso aí, gente, lá não sei de onde, né? Não é daqui, não. Não é daqui, não. Tem mais de 100 mil seguidores seu perfil, né? Eu falei, não é daqui. Eu não sabia mesmo que era daqui. Foi um longo Porque não é daqui tempo. mesmo, né? Assim, é de Montes Claros. Se é de Montes Claros mesmo. Mas É. tá aqui, Mas né? quando você veio pra cá, você já era, assim, estourada, assim, né? Não, foi aqui mesmo que eu estourei. Quando eu vim pra cá, eu já tinha ali uns 17 mil seguidores, algo Muito. assim. Só que ainda não tinha isso tudo, não. Eu tinha ali o Instagram, eu alimentava, mas eu não criava muitas expectativas em relação a quantidade de curtidas, quantidade de Sim. seguidores, era só um hobby mesmo. Só que aí começou a crescer, começou a aparecer um monte de gente falando de livros, e as editoras começaram a anotar esse pessoal. Eu falei, não, já que é assim... Gente, eu tô aqui quando isso aqui tudo era mato. Exatamente. Já que é assim, eu também quero. Aí eu comecei a estudar mais o Instagram, né? A entender o algoritmo, a entender por que algumas contas criavam e rapidinho estourava. E eu tava lá já desde 2017 e tava... Porque... Depois você me conta, tá? Eu posso continuar. Porque, assim, por mais que 17 mil seja consideravelmente uma conta grande, para as editoras, pro que eu queria, que era ser notada pelas editoras, ainda não Ainda era pequeno, né? Ainda era pequeno. E aí eu comecei a estudar isso, sabe? E, na verdade, assim, não é tão complicado. É porque é algo que precisa de um esforço diário. Não é do tipo, cheguei a 100 mil seguidores, agora eu posso ficar Agora eu vou descansar, tranquilo, que vai vou postar sozinho. de vez... Não vai sozinho. Aham. Se você não renovar, se você não buscar conteúdo diferente, vai cair. E o Instagram parece que ele tá lá pra te dar esse cutucado o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro o algoritmo muda. Então você acha que você entendeu tudo e você tá bombando? Mudou. Pá, tudo cai. O número de engajamento cai. E aí você precisa buscar de novo alternativas, entender o que está acontecendo e fazer testes. Então, eu tinha 17 mil seguidores e eu já morava aqui em Salinas. E aí eu parei e comecei a seguir algumas contas que davam dicas de Instagram. E uma dica que eles davam, que fez toda a diferença, é a seguinte: não adianta você continuar postando o mesmo conteúdo que não dá resultado. Então você tá ali há anos testando a mesma coisa, mas não tá dando resultado. Então muda. Sim. E aí era algo muito comum, a culpa do algoritmo que não tá entregando pros meus seguidores. Mas peraí, já parou pra pensar se os seus seguidores estão vendo e, na verdade, eles que não estão interessados em curtir aquele conteúdo? Verdade. Dói um pouquinho, mas aí eu parei. Vou analisar isso então. E aí eu comecei a pesquisar conteúdos. Acaba que aquele nicho fica tudo muito igual, né? Então, quem é do podcast acaba ficando muito igual. Quem é do livro acaba ficando muito igual. Quem é da confeitaria acaba ficando tudo muito igual. Aí eu comecei a pesquisar contas do estrangeiro. Contas dos Estados Unidos, que eram sobre livros, para buscar formas diferentes de falar sobre livros. Até porque, normalmente, programas de televisão, tudo que a gente tem aqui, normalmente eles buscam na gringa, né? Exatamente. Então, vou fazer que nem a Globo. Vou fazer igual. E comecei. Moça, e deu certo. Só que assim, teve toda uma estratégia. Eu ia postando, fui mudando os conteúdos, eu percebi que o que eu estava fazendo igual os outros, que já davam sucesso, não estava dando sucesso para mim. As pessoas já estão consumindo aquilo ela lá, já não vai tá consumir o meu. consumindo aquilo lá, porque ela vai consumir aquela coisa lá. Mas você fazia isso sozinha? Só você? Sozinha, só eu. Aí eu comecei a testar um conteúdo diferente e analisar quantas curtidas, quantas pessoas salvaram, quantas compartilharam. Analisar todas essas métricas, porque eu só analisava também curtidas. Ah, tá. Então é todo um contexto. E aí você consegue ver lá no post quantos seguidores você ganhou. Aí eu reparei, nesse post aqui me deu 100 seguidores. Isso é bom. Aí eu comecei a postar aquele mesmo estilo de post várias vezes,
claro que com conteúdo diferente, mas o mesmo estilo, para o algoritmo entender que as pessoas estavam gostando do meu conteúdo. Então, por exemplo, no nicho literário, a gente tem posts com listas de livros, a gente tem posts com resenhas, posts com citação. Esses posts com listas eram os posts que mais davam sucesso. Aí eu comecei a postar só post com lista. Hoje eu postei com lista, amanhã com lista, amanhã com lista. Então, esse aqui deu 400 curtidas, o de amanhã deu 500, 600, e foi subindo. E o número de seguidores foi aumentando. Então, em pouco tempo, eu estourei. Até eu não acreditava. Falei, gente, como assim? descobri o sucesso. Eu tenho a fórmula do sucesso! Descobri. E foi crescendo. E aí, quando eu vi que estabilizou e que o algoritmo estava gostando ali, aí eu vim com os outros conteúdos, porque não tem como eu não postar esses outros conteúdos. Resenha, por exemplo, que é quando eu falo de um livro só, mas é um post importante, porque geralmente é o post que a editora gosta, que o autor gosta, e é o post que precisa ter engajamento. Aí depois de postar todo esse conteúdo que o meu público amava, eu fui e postei o post de resenha. E deu certo, porque aquele público estava ali. E o Instagram estava entendendo que meu público estava gostando. Então, ele entregou muito. Sim. E aí, a partir daí, eu fui crescendo. E até hoje eu continuo muito nessa análise. E é algo para analisar sempre. Porque o algoritmo está sempre mudando. Então, o horário de postar, o tipo de conteúdo. Atualmente, por exemplo, os vídeos estão... tá diferente. Ele acrescentou lá algo que ele analisa quanto tempo a pessoa fica no seu vídeo. Então, se a pessoa fica só 3 segundos no seu vídeo, não importa se ela curtiu. Ele não vai entregar para outras pessoas porque ela ficou pouco tempo. Sim. Então, complicou a vida de todo mundo. A internet ajuda muito a estabelecer essas conexões, né? No seu caso, você tem a vantagem que você consegue estabelecer conexões com quem está perto. Então, isso é muito bom. Te ajuda profissionalmente, te ajuda em vários setores, em várias áreas, né? No meu caso, tá mais difícil, porque como tá todo muito longe, então tem essa complicação da distância. Mas essas conexões são muito importantes. São. E a gente precisa dessa. Tudo hoje é conexão, é contato. E a gente cresce, né? E a gente cresce. É realmente incrível. Então, isso é uma realização pra você, né? Sim, com certeza. Esse espaço, assim, que você criou. É uma realização. Pensar que aquela Tânia lá de 2017 só criou porque ele estava afim de compartilhar umas leituras e hoje ela gosta muito. Né? Eu gosto muito desse mundo. Sim. Dessa possibilidade de conversar sobre livros, de compartilhar, de ter contato com editoras, de ser mais próximo, sabe? Principalmente porque eu sou tímida. Então, eu sou mais introspectiva. Então, a internet me ajuda. Porque pessoas tímidas pessoalmente... Elas não criam tantas conexões, né? Não é fácil criar conexão. Exatamente. Não é fácil criar uma conexão para uma pessoa tímida. É muito difícil. Então, a internet ajuda. Facilita. Nossa. Ô, Tânia, você tem história, assim, virtual de pessoas que você incentivou a ler, que através de você começou a gostar da leitura? Nossa, sim, com certeza. Eu sempre recebo relatos de pessoas... Ai, Tânia, que bom, conheci aqui seu Instagram e voltei a ler, porque eu gostava, mas aí com a vida, com a correria, a maternidade, né? Todo esse serviço, eu acabo não lendo. Eu vejo isso até nos meus alunos. Porque os meus alunos, uma coisa é eu, como professora, falar assim, gente, vamos ler. Eles se sentem, obrigados, fingem que leu e tal. Mas quando eles veem ali que eu estou lendo, eu chego na sala e eles falam, Pro, responsabilidade sua, tá? Anotei aquela dica de livro. Se eu não gostar, a responsabilidade é sua. E aí eu vejo os meus alunos lendo, e eles vêm, compartilham comigo. E não só isso. Relatos de pessoas também que estavam passando por algum momento difícil, né? Alguma situação ali de depressão, de superação de luto. E os livros ajudam. O livro ajuda a distrair um pouco, porque quando a gente está numa situação difícil, a gente tende a ficar só pensando naquela situação difícil. A mente não desliga. Sim. Então, você só fica consumindo aquele problema, aquele pensamento. E os livros ajudam a distrair. Então, eu já recebi muitos relatos de pessoas que o livro deu essa ajuda. Né? Não substitui a terapia, não, mas é terapêutico, né? Ajuda. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Exatamente. Ajuda a dar aquele escape. Gente, tem livro que te leva para outro mundo, assim. Nossa, é muito bom.
Exatamente, Deus dá vontade de viajar. Aham. Na verdade, você viaja, né? Sim. Lendo o livro, você vai em outro lugar, é muito bom. É um outro universo, né? Quem lê fica mais empático, porque conhece outras formas. Você lê um livro em que a mulher lá, por exemplo, sofreu violência doméstica. Tem um livro que é muito famoso, É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. É muito famoso, ele trata de violência doméstica. É um livro bem pesadinho, mas ele traz a visão de uma personagem que aos poucos foi se apaixonando por um cara que era bonito, que era gentil, que era assim, ok. E quando foi morar junto, quando casou, ela começou a sofrer violência doméstica. Então, para aquela pessoa, o que eu escuto muito de pessoas? Ah, moça, mas como que aquela mulher que sofreu violência doméstica continua com o marido? Por que ela continua? E culpa, né? A mulher. E quando a gente lê aquele livro, a gente entende toda aquela intensidade do sentimento, daquele relacionamento que começou aos poucos e que existe uma ligação. E aí a autora faz com que o leitor fique junto com a mocinha, torcendo pro cara mudar. Que é o que muitas mulheres vivem. Até que a mocinha, eu vou dar um spoiler aqui, até que ela fala assim, não dá, né? E vem com uma realidade, porque na verdade a gente sabe que o feminicídio, né, vem disso aí, dessa violência doméstica. Mas mostra pro leitor, peraí, aquela pessoa que está passando por um problema, ela não precisa ser julgada. Eu preciso me colocar no lugar dela. Tem um mundo ali na cabeça dela, uns sentimentos, algo que a motiva a continuar nessa situação, que é ruim, que não é bom para ela, mas que ela se sente presa, dependente. Então, os livros, como abordam essas diferentes situações de pobreza, de quem vive situações de extrema pobreza ou situações muito complexas, mostra para o leitor. Ó, existe essa realidade aqui que você precisa pensar um pouquinho, que precisa ser olhado com amor, que precisa de uma atenção. Gente, todo mundo tinha que ler, viu? Verdade. Não. Nossa, cheguei a ficar caladinha aqui. Eu acho assim, que às vezes a gente vive numa bolha, né? Bolha. E você não tem contato com outras realidades. E quando você lê livros assim, você tem essa oportunidade de vivenciar ali outras realidades da sua, né? A gente tá acostumado só com o que a gente Aham. vive, né? É só aqui com o meu mundinho aqui. Com o meu mundinho. E aí é tão fácil você estar passando ali no sinal, aí vem alguém pedir uma ajuda, a gente só fecha o vidro assim e fala, não, hoje eu não posso. Mas, e não pensar naquela pessoa. Então, os livros ajudam a ter essa visão, a olhar. Por isso que eu incentivo muito todo mundo a ler. Leia, É tão gente. engraçado, assim, tão interessante, né? Talvez. Eu lembro de um livro que eu li um livro uma vez que eu fiquei assim, um negócio de uma luz amarela. Eu sempre eu passava na rua, aí eu vi uma casa assim com a luz mais amarela. Aí eu ficava pensando assim, será que aquela pessoa que vive ali é feliz? Eu não sei o quê. E tinha relação com o livro que eu li, sabe? E aí eu ficava vendo sempre casas que tinham uma luz amarela e eu ficava pensando assim, será que aquela pessoa é triste? É muito Nossa, engraçado. eu faço muito isso. Eu vejo as Sabe? pessoas, eu fico... Eu falei assim, será que como aquela que pessoa é é, feliz? Qual a sabe? história de vida Aham. daquela Então, pessoa? assim, como é que é na casa dela? Como é que, sabe? Vai criando assim uma história na cabeça. Mas é interessante isso. E o seu podcast dá uma oportunidade de ouro, né? Porque você escuta aqui mulheres com histórias de vida totalmente diferentes. Sim. Então, assim, é uma visão. É muito legal. E eu gosto de escutar coisas, pessoas que têm um pensamento diferente do meu, sabe? Porque enriquece. Se eu for escutar só gente que pensa igual a mim, Exatamente. que gosta do que eu gosto, eu não vou sair do lugar, né? Vou viver Exatamente. limitada. Então, eu adoro, assim, gente que gosta de coisa que eu não gosto, sabe? Ou que eu nunca pensei em gostar. Eu falo assim, meu Deus, mas como que ela gosta disso? E eu acho super interessante. Então, leitura, gente, te leva para outro mundo, para você conhecer realidades totalmente diferentes das suas. Enriquece demais da conta. Nossa, demais. E ajuda também, né, em diversas situações. A gente tá falando aqui, eu falei aqui, por exemplo, dos livros de ficção, mas tem os livros de desenvolvimento pessoal, Sim. né? E outros aí. Então, assim, é importante. É importante. E ainda bem, eu vejo que atualmente eu vejo meus alunos leem bastante. Eu lembro que na minha época, quem lia era muito nerd e tal, quietinho ali, não era, ninguém dava muita moral, não.
Mas hoje em dia, todo mundo tá assim, as meninas, pelo menos eu vejo bastante gente lendo. Achando legal, né, ler? Achando legal. Na minha época, eu lia muito e as pessoas achavam que era gente inteligente que lê. Sim. A pessoa é inteligente. Ela vai ser boa em matemática. Ela tá lendo... Eu li Agatha Christie. Ela vai ser boa em tudo. Química, Nossa! física, tudo ela vai ser boa. E eu não gostava de estudar, sabe? Assim, eu tinha umas notas boas na escola, porque eu era quietinha e tal, aquela menina assim... Mas eu não gostava de estudar, não gostava de chegar em casa, ficar estudando. Eu gostava de ler meus livros, sabe? Mas tinha esse negócio de, ela gosta de ler, você é inteligente. Era muito comum. Gente, eu tava lá e meu pai tinha um comércio, então eu aproveitava os intervalinhos pra ler. Eu ficava lá lendo meu romancinho, né? Um casal ali se conhecendo, bem clichê, água com açúcar. Aí chegava alguém, nossa, como você é uma menina estudiosa. É, me ensina química. Estudiosa. Mal sabe que eu tava tentando descobrir quem foi que matou o cara lá no trem, não sei de onde. Nada a ver. Ai, meu Deus, mas é bom, gente. Eu ia pra outro mundo. Dá uma respirada aí, bebe uma água. Deixa eu falar com as pessoas aqui sobre o nosso parceiro, o Estúdio Mondrian, aqui em Salinas, gente. O Estúdio Mondrian é nosso parceiro. É um espaço só para mulheres, assim como o nosso podcast. É um espaço de beleza. Tudo vocês conseguem fazer no Estúdio Mondrian. Fazer a unha, cabelo, tudo de beleza, sabe? Maquiagem. E as melhores profissionais da região, elas atendem no Estúdio Mondrian. É a melhor cabeleireira, maquiagem é a melhor. Tem um spa dos pés lá maravilhoso, que dá vontade de dormir. Tem uma massagem capilar. Gente, eu já cochilei fazendo massagem capilar no Estúdio Mondrian. É muito bom. Então, assim, é aquela dose de autocuidado. E no Estúdio Mondrian, vão lá. Tem também dia de noiva, dia de beleza. Se vocês quiserem presentear alguém com um dia de beleza, por exemplo, aí vocês podem dar um voucher do Estúdio Mondrian também. E vão lá e depois vocês me contem se vocês gostaram. Ô, Tânia, e como professora, assim, de português, eu falei aqui que é um pouco difícil conversar, assim, com um professor de português, você fica sempre pensando assim, meu Deus, será que tá analisando? Eu sempre pergunto, igual uma consultora de beleza, de moda, eu pergunto assim, você fica analisando? Chega num lugar e fala assim, nossa, aquele coturno não tá legal, ou aquela blusa, nossa, aquele cabelo. Então, eu fico pensando, eu acho que a pessoa fica analisando, sabe? Dependendo da profissão, assim, não é nem analisar, ela enxerga com mais facilidade aquilo, né? Uma coisa que eu não enxergaria, a pessoa enxerga que ela trabalha com aquilo. Professor de português, você como professor de português, você vai ouvir, você identifica, não tem jeito. Não é assim criticar ou reparar, mas você identifica e fica assim pensando, nossa, falou isso errado ali. Nossa, não tem como não analisar, né? É muito difícil analisar, mas até que eu não faço isso tanto, não. Porque eu considero o seguinte, quando você está falando, você está pensando muito rápido. Então, a sua fala precisa acompanhar todo o seu pensamento. Então, eu analiso mais a escrita que a fala. Porque eu entendo quando a pessoa está falando, é muito rápido o processamento ali do pensamento e pode acontecer. De ela falar palavras erradas, de ela conjugar o verbo errado. Pode acontecer. Então, eu não fico julgando, eu acho deselegante você corrigir uma pessoa. Não é assim que fala, não. É daquele jeito. Mas lá no fundinho, assim... Às vezes eu corrijo. Agora, textos. Então, a pessoa me manda uma mensagem, mandou um mais no lugar do mais. A gente junto. Você com C cedilha. Teje bem. Teje. O que teje? Você sente quando você lê teje? Seja menos. Menos. O comigo separado, eu fico, quem é amigo? Amigo. Quem é amigo? Então, assim, não tem jeito. Você, na hora, você dá uma risadinha. Eu tenho certeza, gente. Não tem jeito não analisar. Você Nossa, fala, meu Deus. moça. Na época que eu era solteira e alguém ia trocar mensagem, eu ficava assim... Ah, não. Eu já perdi interesse nas pessoas por isso, sabia? Minha amiga falava, Gente. Tânia, você não vai dar uma chance porque ele escreveu você com C cedilha? Não. Gente, eu fazia isso. Como? O meu marido, Thiago, quando eu comecei a namorar com ele, ele era amigo da minha irmã, eu não conhecia ele, assim, sabe? E eu falei com ela, menina, mas Thiago escreve certinho. Tipo assim, eu achava que não, sabe? É uma pessoa assim e tal. Aí eu falava assim, menina, ele escreve certinho. Que bênção, sabe? Porque assim... Vou dar uma chance. Sabe? Porque se não fosse, eu acho que seria... Muita gente, eu já conversei e falei, não, pelo amor de Deus, gente. Tem alguns erros que são muito gritantes. Não dá. Tipo, assim. você com C cedilha. Não, você com C cedilha, não dá, sabe? Ou comigo. Comigo. Menos.
Gente, abreviar a palavra. Não tem problema abreviar, só que às vezes fica até difícil entender o que tá abreviando. Fica. É porque, assim, tem tipo de coisa que é só pra uma faixa etária que usa aquilo. Exatamente. Sabe? Então não dá pra entender. Exatamente. Eu comento com os meus alunos. Gente, na minha época, eu mandava o ATT como sigla de atenciosamente. Sim. Hoje, eles me mandam mensagem, aí eu respondo e eles mandam ATT. Eu fico, atenciosamente? O que ele tá querendo dizer? E é o ATA. Sério? Eu não sabia. Aí eu perguntei, eles é o ATA. Mas tá não tem 2 T's, gente. Exatamente. Gente, mas não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É um pouquinho burro, não é não? E aí eles me falaram que... Tipo, VC. No você tem um V e tem um C, Sim, né? exatamente. Tipo, Então as siglas muito... beleza com X? Nossa, BLX. Ah, não. Eu não gosto assim, não. Não, mas aí não. Você abrevia muito? Tem gente que é tudo. Eu comecei a fazer certinho. Antes eu abreviava, agora eu tô falando, ainda mais quando eu vou conversar com a professora de português. Eu coloco certinho lá. Nada de VC, ponto final, tudo certinho. Pois, os meus alunos não importa, tá? Ele manda lá a mensagem abreviada. Mas eu tô começando a fazer assim, colocar certinho, sabe? Eu falei, gente, chega disso, bobajada. Vou fazer certinho aqui, digitar você certinho. Fala, cara. Teve um dia, As pessoas estão te ouvindo? Obrigada. em que eu fui conversar com um amigo meu, qualquer ponto. Você tem qualquer ponto. Eu converso com meu marido, eu coloco ponto no final. Vírgula, tudo certinho. Nossa, e quem manda mensagem e não coloca interrogação é uma pergunta. Ah, não. Ah, não. Você tenta conversar com a pessoa, mas você não consegue entender o que a pessoa tá falando. Gente, você já viu no TikTok aquelas conversas de WhatsApp de outras pessoas? Nossa, sim. Misericórdia, mas tem umas que eu vou te falar, viu? Você tem TikTok do... Tem sim. Tem? Tem. Eu demorei Vou lá. um pouco, resisti a criar um pouco o TikTok. Menina, eu também no Janelas, eu não postava nada. Agora que eu comecei, eu falei assim, gente, eu vou postar pelo menos o que eu tô postando no Instagram. Eu vou lá e coloco. E os seguidores do TikTok nosso são pessoas assim que eu nunca vi na vida. Exato. O TikTok abre muito mais os Menina de Deus, é horizontes. gente assim, sabe, totalmente aleatória. Isso é bom. O que eu percebi? Ó, tô aqui, tô gerando conteúdo pro Instagram. Eu posso pegar o mesmo conteúdo e colocar no TikTok. E eu percebi que o TikTok entrega mais fácil que o Instagram. Por isso você falou que aparece um monte de gente. E vem seguidores assim que eu nunca E vi esse na pessoal, vida. a chance deles irem para o seu Instagram é grande. Então sim. é uma oportunidade. Porque, assim, a gente já tem, assim, todo o projeto do que fazer diferente lá no TikTok e tal, mas eu não tô com tempo, sabe? Eu não tô com tempo e tava parado sem mexer nada, sem postar nada. Eu falei, deixa eu ir jogando esses vídeos que eu tô postando aqui, vou jogando tudo lá pra, sabe? Pra ir criando alguma coisa, gerando Exatamente. conteúdo. Aí você aproveita ao mesmo tempo. Ganha novos seguidores ali, novos Você potenciais. vai postando, vai entrando, chegando gente, tudo que você posta vai chegando gente, né? Então, por enquanto... Sim, exatamente. E não vai gastar muito seu tempo. É só colocar lá, colocar umas hashtags As hashtags. e ser feliz. Seus alunos, eles, assim, o que é que eles falam de você ser famosa? Ser famosa, Porque gente. você dá aula pra adolescente? Que idade? Qual? Eu dou aula a partir dos 12 anos, 11 anos Meu até Deus, os 18. imagina É a fase dos hormônios. É a fase que vai falar assim, transformações. nossa, bro, eu queria ter um Instagram com 100 mil seguidores. É engraçado. Teve um dia, por exemplo, que eu cheguei na escola e aí alguém falou: Ué, pro, descobri que você é famosa no TikTok. Eu, Eles não descobriram. Acho que eles usam mais TikTok do que o Instagram, né? No TikTok eu tenho, assim, acho que é 12 mil, 14 mil seguidores. Parece, gente, que aleatório. Não tava nem lembrando do TikTok. Gente. Mas eu não fico falando muito, sabe? Meu esposo até fala comigo: Tânia, você tem que divulgar mais seu trabalho, moça. Fala do seu Instagram. Todo lugar que você vai tem que falar. Até hoje eu fico receosa pra falar. Lembra que eu falei que eu não contava pra ninguém? Até hoje eu fico assim, quietinha, não conto não. Gente. Aí os meus alunos vão descobrindo aos poucos. Mas eles devem achar o máximo. Mas eles gostam, eles comentam assim, mas... Não é nada. Não tem nada demais, não. Né? Você dá aula de redação também, né? Dou aula de redação também. Mas é particular, né? Não é na escola. Na Ou também? escola eu dou aula de redação também. Só que eu tenho o meu curso de redação,
que é voltado para o Enem, concursos e vestibulares. Quando eu estava na faculdade, que eu descobri ali, vou dar aula e tudo mais, surgiu a oportunidade de trabalhar com mentoria de redação, com uma professora lá em Montes Claros muito famosa, que é a Larissa Taide, que é uma referência ali em redação em português. E aí eu pude aprender muito de redação. Aprendi muito e aí eu vi uma oportunidade de começar também. Aí eu comecei em Montes Claros, dava aula ali na minha casa mesmo, com alguns alunos, era uma espécie de aula particular. E dava resultado, né? Os alunos tiravam ali acima de 900 no Enem, um resultado muito bom. Quando eu vim para Salinas, eu fiquei, o que eu vou fazer? Porque esses alunos meus são de Montes Claros. Só que aí começou a pandemia. Foi bem no ano que eu vim. Sim. E aí começaram as aulas online, tudo passou a ser online. E eu vi no online uma possibilidade do meu curso de redação também. Então, eu não precisaria ficar limitada só aos alunos de Salinas. Sim. Porque, como eu ainda não tinha público, né? Ninguém me conhecia. Como é que eu ia ter os meus alunos de redação? Aí eu comecei o online e deu muito certo. Porque eu consigo atender os meus alunos de Montes Claros. E agora eu já tenho alunos em Salinas. Porque à medida que você vai tendo alunos, eles vão indicando outros. E aí, né, vai dando certo. Aí hoje eu dou aula. É um curso mesmo. Com um atendimento mais personalizado, eu procuro trabalhar de forma mais individual com o aluno. Porque já tem vários cursinhos de redação. Tanto na internet como presencialmente. E eu pensei, como que eu posso fazer um diferencial aqui? E o meu diferencial é justamente tratar cara a cara com o aluno, mesmo que online, as dificuldades de redação dele. Porque ele vai para um cursinho e ele tem lá 100 alunos. Ele recebe aquele material que foi feito para 100 alunos e ele não tem um feedback. O que eu, Tânia, preciso melhorar nessa redação? E é justamente o que eu procuro fazer no meu curso. Eu mostro para o aluno. Isso aqui você precisa melhorar. Então, bora trabalhar isso? Vou te passar um exercício para a gente melhorar esse aspecto no seu texto. Então, é um atendimento assim mais personalizado para o aluno, sabe? É um diferencial. Acaba tomando muito tempo, né? Porque é aluno por aluno. Então, sempre são vagas bem limitadas. Sempre fecho ali o número que cabe mesmo no meu tempo de alunos. Mas eu gosto. Aí eu fico lendo na hora do hobby, lendo na hora do trabalho. Meu Deus. Eu fico o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro lendo. Redação das pessoas. E às vezes você recebe uma redação assim muito nada a ver? Moça, recebe redação de tudo quanto é jeito. Por exemplo, uma história que eu conto, gente, para os meus alunos, todos eles já conhecem. O tema da redação era sobre a questão do previdenciário, porque tem muitos idosos no Brasil, poucos jovens. Então, como que ia fazer com esses idosos que recebem aposentadoria, mas não estão ali trabalhando? Aí o meu aluno colocou, e aí na conclusão tem que colocar uma proposta de intervenção, que é uma solução para o problema. Aí o meu aluno colocou a solução, que a solução são os idosos morrerem. Ai, meu Deus. Vamos resolver o problema, os idosos morrem. Assim, que horror, meu Deus do céu. Os idosos morrem, vamos ter menos idosos. Pronto, diminuiu E os resolveu idosos. o problema, gente. Resolveu. Todo mundo vai ficar aposentado. Meu Deus do céu, esse é radical. Aí daí você tira que a gente recebe de tudo. De tudo. Mas até que os meus alunos, eles são excelentes. São bons. São meus alunos, né, gente? São os meus alunos. Tem que ser bom. Eu tenho que falar bem deles, né? São os meus alunos, então são Tô bons. aprendendo com Muito bom, gente. Ô, Tânia, por que você acha que as pessoas leem pouco, assim? Que dica que você dá para as pessoas lerem mais? Um livro, assim, quem nunca leu. Por exemplo, eu tenho uns amigos, Tiago, quando eu comecei a namorar Tiago, gente, ele falou assim, eu nunca li um livro na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Então, e aí acabou que um amigo dele também começou a ler através dele, eu achei muito legal. E aí eu falei assim, olha, inclusive com um amigo dele também, lê o livro A Teoria dos Bichos. muito bom. Que eu acho que é bem simples, assim. É um livro pequeno, é bem, né, didático e tal. E aí foi o primeiro livro que eles leram, assim, e eles gostaram e deu certo, sabe? Então, o que você faz? Que dica que você dá para as pessoas? Tem um livro, assim, que você indica para quem nunca leu, para começar, para se interessar, para gostar? Então, o que acontece? Eu acho que muitos jovens não gostam de ler hoje por um trauma da escola mesmo. Porque a escola,
acaba que, eu preciso incentivar uma aluna a ler. Vamos ler e coloca um clássico. Eu amo os clássicos, não tenho nada contra os clássicos. Mas um aluno de 12 anos, de 15 anos, ele vai pegar um clássico que foi escrito lá em 1800, com palavras difíceis, com um texto super descritivo. Ele vai odiar aquilo. Sim. Outra coisa que não funciona também é você falar assim, você vai ler esse texto, esse livro, para você ganhar nota. Se você não lê, você não ganha nota. Tem que ser esse aqui. Tem que ser esse, tem que ler para ganhar nota. Aí os pais, em casa, você tá de castigo, pega um livro e vai ler. Nossa, essa ligação que faz é muito difícil. Exatamente. Então, para a pessoa, fica aquele trauma, assim. Eu vejo muito relato de gente que fala assim, nossa, eu odiava ler na escola, mas ler é bom, tô gostando. O que eu recomendo para quem quer criar o hábito de leitura? Eu sempre pergunto, o que você gosta de ver na televisão? Porque, pra você ver, o filme é uma história, assim como o livro. O livro é como se fosse um filme. Sim. A minha sogra, ela fala justamente isso. Tânia, o livro é como se fosse o filme, então, né? Vai passando o filme na sua cabeça enquanto você tá lendo. Exatamente, é como se fosse o filme. Então, pergunta pra pessoa, de que você gosta? Eu gosto de comédia romântica. Então, eu te recomendo estes livros. Eu gosto de ação. Tenho estes livros aqui. Ficção científica. Eu gosto de viagem no tempo. Então, tem gosto para tudo. Sim, muito bom. Outra dica também é esse tipo de livro, né? Um livro fácil de entender, como A Revolução dos Bichos, que é um livro... É uma fábula. Então, é super tranquilo de entender, mas que tem toda uma crítica, toda uma construção ali que ajuda. Respeitar a idade ali do leitor também. Por quê? Cada livro tem uma idade adequada. Assim como nos filmes, o livro ele também é indicado para uma idade. Então, ler aquele livro na idade adequada ajuda a se tornar leitor. E não tem jeito. A pessoa, talvez, ela comece ali com um livro e não goste, talvez ela precise ler outro, até virar aquela chave e falar, amei. Sim. Quero ler, sabe? Vamos ver o que a Cadinha quer falar ali, que eu tô com dó dele, que ele tá com o braço levantado, tem meia hora. Meu primeiro ano de época, minha professora de literatura, que mais separado de literatura, chegou e falou assim, vocês vão ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. De Brás Cubas. E eu vou fazer um fichamento pra mim. Vale 10 pontos. Não li o livro, fiquei sem fichamento. Você não pesquisou na internet? Você foi pra recuperação e passou? Ué, pode ser. Sem ler Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Meu Deus, Cadinho. Vou te emprestar, eu tenho. Podia ter trazido ele de lembrança pra você. Ai, gente. Agora é um trauma aí, é um trauma. Ai, meu Deus, não sei se eu dou ele de presente pra Cadinho. Ai, alguma coisa. Memórias Próximas. E eu tenho uma edição linda, tá? Isso é muito lindo. Ai, Cadinho, muito bom. Mas, pois é, então, não tá vendo? Não tem jeito, tem que respeitar esse tempo. O meu livro favorito da vida é um clássico, que é Orgulho e Preconceito. Já vou falar? Já, tem um filme, que é da Jane Austen, e as minhas alunas perguntam assim, qual é o seu livro favorito? Eu falo, Orgulho e Preconceito. E elas falam, eu posso ler? Não, por enquanto não. Não porque não tem nada adequado, porque é um clássico ali, era bem tranquilinho. Mas a linguagem... Eu sei que se elas pegarem pra ler hoje, elas vão falar, nossa, que livro chato. Você não vai ler. Então, tudo tem a época certa, sabe? Eu tinha muita dificuldade pra ler os clássicos na escola. Na faculdade, isso melhorou. Porque a minha leitura foi amadurecendo, eu fui acostumando a ler, o vocabulário vai aumentando. Então, tem que ir num passo a passo, né? E seguindo e amadurecendo a leitura pouco a pouco. Existem muitos clássicos bons, maravilhosos. Eu, por exemplo, li Os Miseráveis, tem 1.500 páginas. Eu demorei mais de um ano para ler. Fui lendo aos pouquinhos e é maravilhoso. Mas não é um livro que eu vou indicar para todo mundo. Sim. Não vou falar assim, todo mundo leia, porque é um livro que tem momentos que ele fica extremamente cansativo. Né? É um livro difícil de ler. Então... Eu acho que essa vivência na escola atrapalha muita gente de ler, sabe? E aí as crianças, elas já vão com esse olhar, já odiando a leitura. Eu preciso disso pra ter ponto na escola. Sim. E eles não gostam de nada, vai ter ponto, gente. Eles falam assim, vamos fazer uma brincadeira hoje? Vamos fazer uma brincadeira hoje.
Mas não é da matéria, não, né? Meu Deus. Ó, pra você ver, é uma brincadeira, mas se eu colocar português no meio, eles já não ficam felizes. Gente. Então, tudo que envolve nota, que envolve ali, eles já... Tudo que for obrigação é Tudo ruim. que for obrigação é ruim. E como que você faz? Como que eu faço? Eu trabalho com os meus alunos de forma bem livre. Eu deixo eles irem à biblioteca, eles vão escolherem o livro que eles querem ler. E aí, se ele não quiser pegar na biblioteca, ele pode ler pelo celular ou ler um que tem em casa. Então, eu deixo isso livre para eles. Escolher o livro, aí eu crio alguma apresentação só para incentivar, porque eu preciso avaliar também, né? Não tem como eu não avaliar o meu aluno. Então, eu crio uma apresentação que seja mais interativa, criar um vídeo no estilo desses do TikTok, ou apresentar de forma diferente, criar um desenho. Vou encontrando formas diferentes para estimular. E eu deixo a liberdade para eles escolherem o livro que querem ler. Então, aí, se eles escolherem um livro que é ruim, a responsabilidade Foi você é que deles. escolheu. Fala, Carlos. Qualquer leitura é boa, tipo, o pessoal que lê mangá, esses trem. Qualquer leitura é boa. O que acontece? A gente tem um meio acadêmico que eles consideram literatura somente alguns tipos de livro. Então, best-seller não é literatura. Eu lembro que, nossa, na faculdade era uma coisa que doía muito em mim. Por que será? Porque eles consideram assim, nossa, não trabalhou muito a linguagem. É aquele tipo de livro que vendeu demais, é best-seller e não sei o que. Eles não consideram literatura. Nossa. Então, esse tipo, assim, de romance, esses livros contemporâneos, se não houver uma complexidade ali na linguagem, não é literatura para eles. Mas, tudo que proporciona uma leitura, igual os mangás, se o meu aluno fala, eu quero ler um mangá pro trabalho, pode? Pode. Porque ele tem um conteúdo. E é a partir daquele mangá que ele vai para outros tipos de livro. Então, eu conheço muita gente que começou lendo Gibi da Turma da Mônica. E aí, vou ler outro tipo de livro, porque eu gosto do Gibi da Turma da Mônica. Eu li Asterix e Obelix. Exatamente. E Asterix e Obelix, por exemplo, eu trabalhava com os meus alunos porque é uma história em quadrinhos super divertida, mas que tem todo ali vários conteúdos históricos. Então, assim, é enriquecedor. Sabe? Eu não desconsidero. Eu acho que vale ali, como na vida do leitor, eu acho que vale. Sim. Fala, Carlos. Não, eu tô falando que eu acho que isso é bom, porque... É muito bom, gente. Muito bom. Eu li todos no colégio. Todos. Tinha lá, Todos que tinha lá eu li também. E a Bíblia? Você lê a Bíblia? Leio a Bíblia. Eu acho que, assim, é a leitura fundamental, né? Antes de tudo. Eu gosto muito de ler a Bíblia e ler livros de não ficção que falam sobre a Bíblia. Então, que aplica a Bíblia na nossa vida, né? Os devocionais, aqueles livros que relacionam, por exemplo, a vida da mulher e a Bíblia. Eu adoro. Sim. Porque a gente aprende muito. A gente aprende, por exemplo, que, ao contrário do que muitos dizem, a Bíblia não detona a mulher. Muitos falam assim, não, a Bíblia diminui a mulher, a Bíblia é machista. E a gente aprende que não. A Bíblia é uma leitura mais difícil mesmo. Muito difícil. É uma leitura mais difícil, então, que requer um pouco de paciência ali. Mas é uma leitura essencial na minha vida. Todos os dias eu procuro ler um pouquinho, ou ler um livro que acompanhe. O que eu recomendo muito? Eu acho que a Bíblia, assim, a Bíblia tem conselho para tudo. Se você for abrir Provérbios, tem conselho até para quem empresta dinheiro. Nossa. Conselho para mulher que fica brigando o tempo todo. Então, assim, tem conselho para tudo. Só que, às vezes, é realmente difícil de entender. Então, procura uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. Hoje em dia está muito, muito, muito mais acessível, né? Uma Bíblia com a leitura mais fácil. E busca outros livros que te ajudem. Esses livros, eles não vão substituir a Bíblia. Mas eles vão te ajudar a entender a Bíblia. Recentemente, por exemplo, eu estava lendo uma coleção que chama Paulo para Todos. É de um autor que ele pega trechinhos ali de cartas escritas por Paulo e ele vai comentando aquele trechinho. Então, ele praticamente mastiga para você e te entrega mastigado. Então, mais fácil. é muito melhor quando você entende aí
A Bíblia tem cada história extraordinária. Gente, eu lembro eu criança lendo histórias da Bíblia, assim, José do Egito, Esté, sabe? Eu adorava aquelas histórias. Eu li, assim, várias vezes, sabe? Eu quero voltar lá de novo e ler aquela história de José. Eu era apaixonada com aquelas histórias. Tem muitas histórias legais. Exatamente. Aí é claro que tem toda uma introdução ali à Bíblia, né? Igual, por exemplo, você comentava que o seu pai só deixava ler a Bíblia. Se for uma Bíblia que não for infantil, que não ajudar, meu Deus, a criança. Não era, não. Ela não vai passar da primeira frase. Né? Então, assim, hoje tem tantas possibilidades. A Bíblia infantil, que ajuda nesse Bíblia, sentido. tipo, comentado. Tem umas Bíblia que tem, tipo, comentada, sabe? sim. Nossa, muito mais fácil, gente. Porque eu falo assim, a Bíblia, ela dá muita margem para interpretação, né? A interpretação ali, porque tem tantas religiões no mundo que usa a Bíblia para explicar um negócio de forma diferente. Então, assim, dá para entender, de interpretar aquilo ali diferente. E é muito difícil. Eu acho muito difícil, assim, entendimento, sabe? Ler, Sim. entender. E eu gosto realmente de livros que explicam, assim, comentam sobre assuntos da Bíblia, igual esse que você falou, porque facilita o entendimento. Sim. E um outro conselho também é, quando for ler a Bíblia, faça uma oração antes. Peça ao Espírito Santo que te dê entendimento, que abra a sua visão para poder entender. Porque a gente tem uma passagem, por exemplo, na Bíblia, do homem que ele estava ali sem entender e Deus levou ele levou alguém até ele para poder explicar aquela passagem que ele não estava entendendo. Então é do interesse do Senhor que a gente entenda o que ele quer dizer na palavra. Porque ali estão os conselhos para a nossa vida. Né? Às vezes a gente tá aí desesperado, querendo conselhos, busca em todo mundo, mas a gente tem a Bíblia ali. A gente só precisa pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, que nos ajude a entender. E tem conselho para tudo. É um manual para a vida. Eu acredito nisso, que é um manual para a vida. É um manual para a vida, sabe? Então, não descarta a Bíblia de maneira nenhuma como leitura. É o livro principal. Tem gente que todos os dias lê um trecho da Bíblia, né? Tem aquele costume de ler um trecho da Bíblia. Exatamente. E aí pode ler um trechinho curto, sabe? Porque como é uma leitura mais densa, mais cansativa, e tem algumas partes que são bem difíceis de entender, vai lendo um pouquinho por dia, alimentando esse hábito, né? Meditando. Uma coisa, por exemplo, que eu recomendo muito, acordou? Tenta acordar um pouco mais cedo, ler a Bíblia, meditar. Aquilo ali vai ficar na sua cabeça durante o dia inteiro. Tem um aplicativo mesmo muito bom de Bíblia, que ele te dá todos os dias um versículo-chave e ele te dá um devocional de um videozinho curtinho. Então, te ajuda muito a entender a Bíblia. E, além disso, ele dá outros planos relacionados à vida cotidiana. Então, um plano para a mãe, plano para o filho, plano para o estudante que está passando pressão para entrar na faculdade. Tem plano para tudo, sabe? Qual o nome desse aplicativo, gente? Não lembro. É em inglês. Eu não sou muito boa em inglês, Não lembro. mas... Depois ela vai contar pra gente. Mas vou contar. Uhum. Vou contar, porque eu sempre estou recomendando, é um aplicativo que eu uso muito, porque ajuda a quem quer ler a Bíblia, mas tem a dificuldade de entender. Tânia, você falou sobre os livros, que tem livro para todas as idades. Os livros da Bíblia, você acha que qualquer livro ali da Bíblia, ele é indicado para qualquer idade? Ou não? Tem certos livros que é interessante para criança? Sim, então, a criança é sempre interessante ler a Bíblia com um adulto para que o adulto explique, né? Porque se você for parar para pensar, como era na Bíblia antigamente, os costumes, no modo de viver, é muito diferente hoje. Então, é preciso explicar para aquela criança para que haja entendimento. É claro que, para uma criança, não faz sentido você ler para ela uma parte da Bíblia que seja muito complexa. Tipo o Apocalipse, por exemplo? Ou, por exemplo, ou livros mais complexos, tipo, Números, que vai falando ali. É um livro bem mais difícil de entender. Leia para a criança, é claro que a criança ela precisa, né, introduzir ali, mas você vai escolher ler para elas histórias que fortaleçam a fé dela, que façam sentido. Por isso que aqueles livrinhos bíblicos, eles já vêm com partes determinadas da Bíblia. Tipo a Arca de Noé, Exatamente. Né? Aí na igreja, por exemplo, a gente tem a escola bíblica dominical e é dividido por classes. Então a criança, ela não vai assistir a aula de um jovem, porque ela ainda não tem a idade para aprender o que um jovem está aprendendo.
sabe? Então ela vai ficar na classe da criança. Sim. E ela vai aprender aquelas histórias que são mais voltadas para a criança. Aí, conforme ela for crescendo, ela vai passando pela adolescência, ela vai aprender o ensinamento, a forma como vê a Bíblia, é da forma ali adequada para a idade dela. Sim. Chegou na adolescência, adequada para isso. E vai crescendo. Né? O próprio Paulo diz isso, que à medida quando você começa a aprender, você vai aos poucos. É como um bebê. Primeiro recebe uma papinha, depois vai recebendo aquilo que tem mais constância. Então, a Bíblia é da mesma forma. Tô falando isso que eu lembro. Eu criança, assim, lendo a Bíblia, Apocalipse, eu ficava assim... Morrendo de medo. Menina, medo? Assombrada. Meu Deus do céu. Exatamente. Não, gente, pelo amor de Deus, um adulto, acompanhe aí, viu? Porque senão a Você pessoa tem fica... que explicar que você não pode deixar a criança amedrontada. Menina de Deus. Eu sonhava à noite, assim, tinha pesadelo. Jesus amado, muito medo. Exatamente. Ô, Tânia, e você acha, assim, acredita que a leitura... Claro que o vocabulário da pessoa, enriquece demais, né? Lendo. Você acha que para falar melhora a comunicação quando a pessoa lê mais? Com certeza. A leitura melhora, sim, porque aumenta vocabulário, aumenta conteúdo. Então, por exemplo, quando eu vejo um aluno meu que não está falando bem ou que não está escrevendo bem, eu coloco um recadinho, leia mais. Porque ajuda. Querendo ou não, tudo que você tem, que você vai construindo, que você vai recebendo ao longo da sua vida, vai te formando. Os conhecimentos. Por exemplo, você recebe aqui no seu podcast mulheres de diferentes áreas. E você tem capacidade de conversar com todas elas. Porque você tem um repertório de mundo que te capacita para isso. Se a pessoa não lê, se ela não busca conhecimento, ela não vai ter essa capacidade. Sim. Então, até para conversar, para manter um diálogo, é difícil. Não sei você, mas eu conheço pessoas que parece que o diálogo não flui. A pessoa não sabe conversar. Sim. Né? Justamente por isso, a pessoa precisa aumentar o vocabulário do que falar, de como desenvolver uma conversa. Sim, sim. E a leitura ajuda, eu acredito que a leitura ajude muito nisso, sim. Sim. Você já fez algum curso de oratória, coisa assim? Não fiz, mas eu tenho vontade, porque eu acho que sempre é bom aprender, né? Você fala muito bem, a dicção é muito boa também. Eu sempre tenho vontade. E como professora, eu falo muito, então ao longo da vida a gente vai melhorando isso aí. Mas eu acho que sempre tem aquelas dicas de oratória que eu não devo cumprir, não. Não sei, né? Não. Mexer muito a mão, talvez. Não, mexer muito a mão pode, porque eu mexo a mão tanto, eu preciso melhorar um pouco, sabe? Igual essa mão aqui mesmo, eu tô melhorando um pouco, e às vezes eu assisto, eu vou lá assim na sua câmera, ó, e faço assim, tampa, sabe? né? E aí eu mexo Eu muito. mexo muito Se você me também. vê conversando com a pessoa assim de longe, você pensa que eu tô brigando, que eu faço assim, mexo. Mas quando eu fiz oratória, eu percebi que isso é legal. Ah, pode? Não demais, né? Ah, sim. Mas assim, isso é interessante. Isso também fala, sabe? O movimento das mãos também fala. Mas eu falava muito rápido. Eu vi você falando aí de falar rápido. Nossa, Sobre eu tô falar falando rápido? Não, você tá falando super bem. Moça, porque ó, Pausado, porque eu aprendi isso na oratória. Se eu não me policiar, eu começo a desandar assim, falar tão rápido, que eu fico tropeçando nas palavras, sabe? Tropeça mesmo nas palavras. Mas Moça. escrever, eu escrevo bem, mas falar... eu tenho uma tendência a falar muito rápido. Eu falo Na rápido faculdade- demais. Na faculdade, na minha primeira apresentação de seminário, todo curso tinha um seminário para apresentar. Toda disciplina. A professora, calma aí. Tânia, respira. Respira, vai, continua falando. As minhas colegas, as minhas amigas, Tânia, peraí, você está falando muito rápido, eu não estou entendendo. Porque, sei lá, ia falando muito rápido mesmo. Eu não sei se é porque tá pensando muito, sabe? Eu preciso falar isso aqui tudo que tá na cabeça. Sim, eu também não sei. Mas essa questão de respirar, de falar devagar, às vezes daqui, eu vou falar alguma coisa, eu respiro e falo mais devagar, sabe? Que aí vai falo as palavras inteiras, Sim, né? Nossa, isso é interessante. Mas essa questão de enriquecer o vocabulário com a leitura é uma das coisas que eu mais gosto. Porque eu tô lendo, eu não sei o significado de todas as palavras, né? E aí, daqui a pouco, aparece uma palavra que eu não sei o significado, aí deixa eu pesquisar, né? Aí eu pesquiso, já é alguma coisa que eu sei a mais. Eu já sei... Já é um enriquecimento. já é a um mais. enriquecimento, né? Sim. Isso é muito interessante. É sempre interessante buscar no dicionário esses significados de palavra, né? De conhecer. E isso vai amadurecendo muito ao longo do tempo.
Então, às vezes, por exemplo, eu aplico uma prova para os meus alunos e eu sempre, se tem alguma palavra ali desconhecida, eu coloco um vocabulário. Mas durante a prova, alguém ainda levanta o dedo e pergunta: Pro, o que significa essa palavra? Vários deles perguntam. Então, assim, é uma palavra que no meu meio já é muito comum, mas que no deles ainda não. Ou seja, eles ainda precisam ler um pouco mais, Sim. desenvolver um pouco mais, né? Tem muito a ver com quem conversa também, Sim. com quem se comunica, com quem está interagindo ali. Então, faz todo sentido. É tanto que na língua portuguesa, no estudo de letras portuguesas, a gente aprende que existem as variações linguísticas. Eu não posso exigir que uma pessoa que não completou o ensino médio fale tão bem quanto alguém que completou. É incoerente, ele não teve aquela oportunidade. Então, eu preciso reconhecer que ele tem uma variação linguística e que se há comunicação, não tem problema. Sim. Ô, Tânia, o que você acha assim... Como é que fala de linguagem de região, assim? É a variação regional. A variação regional. É aceitável, então, né? É aceitável também. É até difícil não ocorrer essa variação regional. O Brasil, por exemplo, é tão grande. Sim. Então, assim, quando eu tô conversando com alguém de outro estado, a gente percebe já várias variações. Eu estava até conversando com uma amiga sobre isso hoje. Ela me falando que uma amiga dela de outro estado, comentando sobre o viu. Alguém te fala assim, vou passar na sua casa às 18. Aí você responde, viu? Viu? Aí a pessoa, viu? O que que você viu? Sim. É algo tão comum nosso, tão da nossa região, que não tem como isso não acontecer. A língua vai mudando. Quando a gente lê, por exemplo, os livros antigos, a forma de escrita era totalmente diferente de hoje. Não é porque eles queriam escrever de forma muito difícil. É porque a linguagem deles também era diferente. As formas de tratamento, né? Como se comunicava, os relacionamentos eram diferentes, tudo era diferente. Então, a linguagem vai transformando também. E aí ocorrem essas transformações regionais. Por quê? Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, eu convivia muito com uma amiga que falava véi. Nossa, eu peguei esse véi. Eu tudo falava, e aí, véi? Não sei o que lá, véi. E eu fiquei na luta pra perder esse véi depois. Olha pra você ver o que a convivência faz. Não tem como eu querer que alguém que tá lá no Rio de Janeiro acompanhe essa mudança que está tendo aqui de alguém que tá próximo de mim, que vai ocorrer, né? Quem está mais próximo. Eu falo muito né. Menina, mas eu me policio pra falar né. Também é difícil de perder, né? Nossa, parece que é uma muleta. Gente, mas se eu não falar o né, vai ficar como aqui? Vai ficar um vazio. Vai ficar um vazio se eu não falar né. Fala, Lucas. 22 anos de vida, pela primeira vez eu escuto janeiro aqui na região. Janeiro? Todo mundo fala janeiro. Janeiro. Gente! Ela até falou, oxe, janeiro? Quem falou janeiro? Aham. Nossa, Sério? janeiro. Só escuta janeiro. Janeiro. É verdade, janeiro. Mês de janeiro. Gente, nós falamos, Fevereiro. nossa! Realmente. Falar as palavras completas. E falar ni. Ni é regional ou não é aceitável? Eu vou ni mãe. Não, pela norma... Porque não existe essa palavra, né? Não existe. Ni. Pela norma padrão da língua, a gente sempre fala assim. Tem a forma coloquial. A forma coloquial, aceitável. As pessoas estão te entendendo. Sim. Mas se você estiver no contexto, que for um contexto ali mais formal, um contexto de pessoas, você não tem tanta intimidade, é interessante você não usar essa forma coloquial. Aí você usa a forma padrão. É porque não dá nem pra escrever, né? E aí, pra você ver, é bem interessante isso, porque quando você corrige textos de alunos que estão começando a escrever, eles colocam tudo isso no texto. E aí você percebe o tanto que... Coloca isso também? Coloca. Que eles colocam, né? Eu acho, assim, português é muito difícil, né? Mais difícil do que inglês. Eu acho que por conta disso, sabia? Você fala de um jeito, quando você vai escrever, não é daquele jeito. Isso. Eu converso assim. Aí quando eu escrevo desse jeito, a professora falou que tá errado. Mas eu converso desse jeito, eu falo desse jeito. Aí tem que falar de um jeito, tem que escrever de outro jeito. Aí fica difícil demais. Pra entrar na cabeça do aluno é muito difícil. Fala, Cades. Eu tenho uma amiga Que é de São Paulo. Quando ela tá falando com nós, ela fala assim, tô na casa de Cadinho. Então, quando ela fala com os parentes dela, ela muda o sotaque e fala, tô na casa do Cadinho. A mãe dela pergunta. Mas ela consegue? Ela muda na hora. Gente de Deus. Mas tem gente que faz isso mesmo. Tem gente que vai passar as férias no Rio de Janeiro e volta falando carioca.
Agora, a gente tá fazendo uma ação aí, eu tô com muito contato com o pessoal do Sul. Tem um grupo de WhatsApp que a pessoa falou uma frase inteira que eu não entendi nada. Eu não sabia nada do que era aquilo. Significado da palavra. E são palavras que têm significado no dicionário, sabe? Tipo assim, eu não sei nem te falar aqui Nossa, agora. e o Sul conversa muito diferente É mesmo. muito Gente. diferente. Um negócio, assim, de tipo de arrepiar cachorro, não sei. Mas era uma coisa que nenhuma palavra eu sabia o Fazia significado. Mas a palavra, ela existe no dicionário, sabe? E eu não sabia, eu não fazia ideia do que era aquilo. É como se fosse um outro idioma pra mim. Gente, é incrível isso. É É impressionante. tanto no Sul quanto muito lá em cima no Nordeste. Fala uma Sim. frase pra você que você não entende. As expressões É, mudam muito. é incrível. A hora que você vai pensar pra você ver. Quando eles fazem essas reuniões e mudam o português, tirei o trema, tirei isso, agora vai ser assim, agora vai ser. É pra igualar o português do Brasil com o português de outros países, como Portugal. Mas vai em Portugal. Quando, por exemplo, eu vou ver um filme, eu falo, não tem português. Vou colocar do Brasil, vou colocar Portugal. Não dá pra entender nada. Verdade. Então, assim, pra você ver como que a região, a língua muda, interfere em tudo. Muito. Tá querendo igualar com o português de outros países. O português de dentro do Brasil já não tá igualado. Todo diferente. Exatamente. Ai. Tânia, quando você começa a ler um livro, se ele for ruim, você para e não termina ou você termina de ler? Moça, isso é uma história complicada, viu? Teve uma época que eu me arrastava até o final, não conseguia me abandonar. Não conseguia abandonar o livro de jeito nenhum. Aí eu fui trabalhando isso. Eu consigo abandonar o livro agora. Mas antes eu passo por um processo de sofrimento ali. Eu vou ter que abandonar mesmo. Isso não tá dando. E quando eu abandono, eu fico parada um tempo até começar a ler outro livro, porque eu meio que fico sem conseguir dar início a outro, porque eu abandonei um. Fico meio que aí, né? Recentemente mesmo eu terminei um livro que, nossa, eu li amarrado o livro. Gostei de jeito nenhum. É tanto que eu dei uma estrela na avaliação. Não gostei. E eu falei assim... Você não pensou no autor. Não é brasileiro, não vai ver, não. Tá bom. Aí eu falei assim, vou abandonar. Fui lá e coloquei o livro na estante. Não vou ler, não tô gostando. Aí um tempo depois, lá vou eu, volto. Pego o livro de novo. Não, mas tem só 120 páginas. Era bem curtinho. Vou ler. Nossa. E fui pelejando pra ler. Pelejando, terminei. Era melhor ter abandonado. Perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Então, às vezes, abandonar faz parte. Porque não é todo livro que vai funcionar pra você, sabe? Sim. Não é porque uma pessoa gostou de um livro que você vai gostar também. E o tempo é tão curto, eu falo isso. O tempo é tão curto. A gente vai perder esse tempo curto lendo algo que a gente não gosta. Verdade. Então é uma dica que você dá. Se eu não estiver gostando do livro, abandona. Pega outro livro. Pega outro livro e lê. Eu, por exemplo, gente, tantas séries que eu já abandonei. De séries de televisão mesmo. Sim. Nossa, eu sempre começo, tô amando. Chegou na terceira temporada, começa a enrolar. Abandono. Tchau. Com livro a gente tem que fazer a mesma coisa também, porque senão você vai ficar ali presa naquele livro, não vai gostar, a leitura não vai te trazer nada bom. E depois, que graça tem falar de um livro mau? Com séries, com livros e com pessoas também. Exatamente. Às vezes também Precisa abandonar. precisa, então assim, não tem jeito. Verdade. E eu sempre falo assim, eu não gosto de falar de livros no Instagram, livros que eu não gostei. Porque qual a lógica? Eu vou incentivar uma pessoa a não ler. Eu tenho o Instagram para incentivar as pessoas a lerem. Verdade. Então eu perdi um tempo lendo um livro que eu não gostei e que eu não vou querer falar mal dele porque não vai acrescentar em nada na vida de ninguém. Então você não fala nem bem nem mal. Eu prefiro não falar. Eu não falo nem bem nem mal. Prefiro não falar. Essa semana mesmo eu estava produzindo um conteúdo de um livro desse livro que eu não gostei, que eu terminei Na Força do Ódio. E eu fiz o vídeo, eu fiz a narração detonando o livro. Aí hoje eu parei e pensei, não, eu falei muito mal. Vou lá de novo. Não é que eu vou amenizar, mas... Porque não dá mesmo, eu não gostei do livro. Você não vai falar com empolgação. Só que eu preciso deixar claro pro meu leitor que aquela é a minha perspectiva. Sim. E que eu estou apresentando a ele minha perspectiva, não é para não incentivá-lo a ler, mas estou dando a minha opinião. Caso ele queira escolher um livro e ele esteja interessado naquele, aquela é a minha opinião, que pode funcionar para ele. Né? Então, assim, é complicado. Tânia, fala aqui pra gente, por que a gente deve seguir seu perfil lá?
que faz de interessante? O que você fala de interessante lá? Que pergunta complexa, é? Aham. Por que devemos seguir É lá no sempre tão Instagram? difícil falar bem da gente. Você vai pois naquelas é. reuniões e a pessoa fala, fale um defeito, uma qualidade Aham. sua. Meu Você Deus. pensa em 1 milhão de defeitos e a qualidade. Verdade. Meu defeito é que sou perfeccionista. Assim, Ah, essa é a dica. Sempre respondam isso na entrevista. tá. Eu sou perfeccionista, meu defeito. Meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de tudo perfeito. Adoro o cardinho, bem lembrado. É. Mas vai lá. Mas falando do meu Instagram. Conversas literárias, né? Isso, conversas Por literárias. que as pessoas têm que seguir o Conversas Literárias? Então, gente, sigam porque eu trago ali dicas de livros que vão te ajudar em diferentes situações da vida. Então, se você está aí passando por problemas diversos, você vai ter ali algum livro que vai te ajudar nessas situações. Você vai ter um hobby. Todo mundo precisa ter um hobby. Todo mundo precisa ter uma forma de descansar, de aliviar, de relaxar a cabeça. E o livro é uma boa opção para isso. Além de trazer muitos benefícios, né? Também te faz descansar, relaxar, descansar dos problemas. E lá no meu Instagram você vai ter opinião sincera. Tá? Sincera mesmo. Se eu não gosto do livro, eu prefiro, às vezes, não indicar. Mas eu sempre trago uma opinião sincera. Às vezes, eu vou trazer que eu não gostei mesmo. E todo mundo tem direito de ir lá nos comentários e falar, não, mas eu gostei. Pra mim foi bom. O importante é que você pode ter a confiança de saber que aquela indicação, ela é sincera. Sabe? Que não é uma indicação ali só pra vender algo, alguma coisa do tipo. E é um conteúdo que sempre se renova. Todos os dias eu estou lá te indicando um livro. E te incentiva a ler. Porque você entra lá e você vai ver. Ela tá indicando um livro. Eu preciso ler, né? Aí Verdade. você lembra de ler. Então é sempre um lembrete ali. Vai ler. Sim. E assim, você acha que tem gente que, eu quero comprar um livro. Antes de ler, vai lá ver sua opinião? Nossa, tem. Muito, né? Um exemplo são os meus alunos. Que elas estão... Às vezes elas fazem uma lista de livro e perguntam, Tânia, já leu esse livro? Já leu esse? O que você achou desse? Que é a listinha de livros que ela está querendo comprar. Tem muita gente que manda no direct. Você já leu tal livro? Tá na promoção, tô pensando em comprar. Então eu recebo, sim. E eu percebo que as pessoas valorizam muito a opinião, né? Sim. Que realmente influencia. Porque eu recebo gente falando, eu li por sua causa, gostei. Ou eu li por sua causa, não gostei. Acontece. Sim, sim. Então, tem um feedback muito bom. Muito legal. Adorei. E eu vou seguir, assim... Eu sigo, né, sua página, mas eu vou ler mais lá. Apesar de que eu não tô lendo, né, assim... Mas a vida é Mas só eu de fases, vou né? levar a sua dica aí de realmente ler um pouquinho por dia. Só um Isso. pouquinho. Não vou esperar 1 hora, 2 horas pra eu ler. E não vou ler só um pouquinho. não ficar se martirizando também, porque tudo são fases, É, né? verdade. Às vezes é um momento de outra coisa. Sim. Então, às vezes, não dá pra você ler, igual você comentou. Eu não tenho filhos ainda. Aham. Quando eu tiver filhos, eu sei que a minha rotina vai mudar, Vai mudar totalmente. E aí eu preciso entender, eu preciso respeitar essa minha rotina. Esse é o momento disso e não daquilo, Verdade. né? Saber respeitar, porque senão a gente vai ficar se torturando. A gente não dá conta de tudo mesmo, não tem jeito. Verdade. Super sensata. Tânia, eu adorei conversar com você. Igualmente. Você gostou mesmo? Gostei, um Eu bate-papo muito gostei bom. muito. Gostei demais. Que bom que eu te convidei, que você aceitou. Que bom que você me Muito convidou. obrigada por ter aceitado, assim. Imagina, né? Eu acho que você foi muito generosa em aceitar o meu convite, porque você tem um perfil aí, né, muito grande na internet. E assim, a gente tá bem pequenininho, né? Oh, Começando meu agora, Deus, então, não. muito obrigada. Foi de uma generosidade isso, de verdade, sabe? Porque, assim, eu acredito que as pessoas, às vezes, eu vou aceitar, mas o que eu ganho com isso, sabe? Eu vou estar te ajudando, te dando visibilidade, mas você, sabe? Eu não preciso. Então, eu acho que foi muito generoso da sua parte. Então, muito, muito obrigada mesmo. Não, pra mim foi uma honra, como eu te falei. Quando eu recebi lá o convite, eu mandei pro meu esposo. Eu fui notada. Então, é uma honra, principalmente porque eu não tenho tanto público em Salinas. Então, ter você me convidando... né? É uma honra imensurável, porque você já tem todo um público aqui, você é conhecido, seu podcast é reconhecido, então parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Muito Todo mundo obrigada. adora acompanhar. Muito obrigada mesmo.
E sucesso para você aí, que você cresça muito mais. E assim, obrigada também por compartilhar, né? Conhecimento, é uma coisa assim que enriquece a vida das pessoas. Muito obrigada e muito sucesso para você. Obrigada, para você também. Obrigada. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam esse episódio. Manda para todo mundo aí. Quem não enviou para as pessoas, encaminha o vídeo para as pessoas assistirem também e enriquecerem um pouquinho, né, da vida e inspirar outras pessoas a lerem, começarem a ler também. Muito obrigada. Quem é inscrito no canal, gratidão, gente. Gente, cada inscrito desse canal é comemorado. Vocês não têm noção. Um inscrito a mais a gente comemora muito, muito, muito. Muito obrigada a quem é inscrito. Quem não é inscrito, gente, se inscrevam no canal. Ajuda a gente demais. E curte o vídeo, compartilha, se inscreva, acompanha a gente aí nas redes sociais. Eu adoro interagir com vocês nas redes sociais. E sábado que vem, neste mesmo horário, estaremos aqui.